Bom, gente, esse vídeo aqui, ele é um pouquinho fora do contexto porque não é o tipo de vídeo que eu trago aqui no meu canal. Eu fui assistir o filme Coringa e eu quero estar trazendo para vocês aqui nesse vídeo uma reflexão que, no meu ponto de vista, é uma reflexão bem importante. Bom, gente, esse filme ele foi muito falado essa semana e todas as pessoas só falavam nisso e eu fiquei muito curiosa. Claro, e eu queria também assistir, mas eu fui pro cinema para assistir um filme que estava na língua do povo, então a minha curiosidade era muito grande em relação ao Coringa, que nós sabemos que é o eterno inimigo do Batman. Para quem conhece a história do Batman, que está nos quadrinhos e também nas telas de cinema, nós sabemos que o Coringa é aquele palhaço inimigo mortal do Batman. Bom, gente, mas já no início do filme, o meu foco saiu totalmente daquele personagem do Coringa, foi ganhando outro tipo de pensamento. No decorrer do filme, eu pessoalmente comecei a esquecer que aquele dali era o Coringa e comecei a ver como uma pessoa, um ser humano, como qualquer um de nós, que pode ser também o nosso vizinho, pode ser um parente, uma pessoa normal, um ser humano qualquer. O nome do personagem principal, do protagonista no filme, era Arthur, interpretado pelo aquele ator maravilhoso que é Joaquin Phoenix. Bom, Joaquim, né, no Brasil a gente poderia chamar de Joaquim, mas a pronúncia do nome dele é Joaquin Phoenix. Eu gosto muito dos filmes onde esse ator interpreta qualquer personagem, porque ele é um ator fantástico. Mas resumindo, para o vídeo não ficar muito longo, a minha opinião pessoal, depois que eu terminei de assistir o filme todo, que eu estava voltando para casa no carro, é que falta compaixão na humanidade. Porque você vê ali naquela pessoa, naquele personagem que vai se transformar no Coringa depois, no começo da história que eles quiseram representar, era uma pessoa muito problemática. Só que o problema que me fez pensar o quanto nós não estamos preocupados com as outras pessoas que estão ao nosso redor, e principalmente pessoas que têm problemas psicológicos, é que ele tentava se comunicar com as pessoas. Ele queria... Gente, isso aqui é uma coisa pessoal, tá? É a minha visão é o meu resumo daquilo que eu vi no filme, que eu tô trazendo pra vocês porque eu achei importante. Mas cada pessoa, eu vi várias pessoas trazendo muitas coisas diferentes. Esse aqui foi o meu raciocínio, porque pra mim esse filme, ele foi feito um pouquinho também pra incomodar a gente de uma certa forma. E o incômodo que eu tive foi esse que eu tô trazendo aqui pra vocês agora. No meu ver, esse personagem que se chamava Arthur no filme, ele queria uma comunicação com as outras pessoas que estavam em volta dele. Porque na verdade, pelo que a gente entende, ele é uma pessoa muito problemática, passou por situações muito pesadas, muito difíceis, e ele trabalhava como palhaço. Aquilo que ele mais queria, pelo que eu entendi, era ter o reconhecimento das pessoas, fazer sorrir as pessoas, também ter uma vida normal, como todos nós temos quando a gente sai de casa, quando a gente pega um ônibus, quando a gente caminha. Eu acho que era a única coisa que ele queria e que ele precisava era disso. Mas infelizmente, nós, com o nosso egoísmo e com a nossa falta de amor e compaixão pelo próximo, muitas das vezes não entendemos que perto da gente pode ter uma pessoa que bastava um pequeno gesto para poder não piorar a situação daquela pessoa. Não é que nós somos culpados porque uma pessoa se torna psicopata, mas nós podemos ser também responsáveis por pequenos atos com pessoas que têm problemas psicológicos. Você vê que no filme ele tenta de uma certa forma se comunicar com as pessoas, mas ele não consegue, porque ele já é um ser estranho, porque geralmente quem tem problemas psicológicos graves já tem uma característica um pouco diferente, às vezes um pouco bizarra. Isso já cria uma exclusão na sociedade. Quando você vê uma pessoa problemática, um pouco bizarra, um pouco estranha, você já elimina aquela pessoa, você já nem olha às vezes para aquela pessoa. Só que aí é que está o problema e aí que veio a minha reflexão. Quantas pessoas durante o dia talvez cruzem o nosso caminho que possa ter um problema, que possa ter alguma coisa que talvez não chegue nem a ser uma coisa tão grave, mas aqueles pequenos atos do dia a dia podem piorar a situação de alguém que precisa de um sorriso, de alguém que precisa de um afeto, de uma compreensão, uma coisa às vezes que não faz nem falta pra
gente, mas a gente olha para aquela pessoa, já nós fechamos os nossos olhos para esse tipo de situação. Gente, não adianta a gente querer ser hipócrita. Quando você vê uma pessoa na rua, quando você vê um mendigo, quando você vê alguém que está todo sujo, jogado, que de repente até tem família e se perdeu de casa, a gente tende mesmo a nem olhar para aquela situação. Você já reparou isso? Que aquelas pessoas parecem invisíveis, mas nós não sabemos a problemática que tem atrás daquele ser humano. Então foi essa minha reflexão, que nós muitas das vezes podemos contribuir para o bem ou para o caos de uma pessoa. Não só as pessoas que estão no nosso núcleo familiar, mas as pessoas que nós encontramos aí durante o nosso dia. Nós podemos contribuir tanto para o bem-estar daquela pessoa, como para o mal-estar também. O personagem, quando passava por uma situação constrangedora, ele tinha uma risada bizarra, compulsiva, que era o modo que ele tinha, isso que era como uma defesa, sabe? Tem pessoas que têm esse tipo de transtorno. Então ele começava a rir, era uma risada que doía, você via no olhar dele, ele sorria porque a boca dele, ele não controlava isso, mas o olhar dele era um olhar triste, era um olhar adolorado. Quanto mais ele tentava explicar, mais ele era maltratado e mais ele era ignorado pelas pessoas. Esse filme, ele mexe muito com o nosso psicológico em vários aspectos. Eu já falei no início que eu esqueci totalmente que o personagem era um personagem de um filme, que era um personagem ligado ao Batman, que a gente, né, todo mundo gosta muito do... A minha conclusão sobre isso é que nós, às vezes, sem querer, contribuímos para o caos de um ser humano, porque às vezes a pessoa está precisando, como eu falei antes, de um sorriso, de uma palavra, de uma compreensão, e a única coisa que nós fazemos é ignorar essas pessoas. Nada justifica ele ter se tornado um assassino frio como ele se tornou. Ninguém pode justificar uma maldade só porque teve problemas sérios na vida. Isso não é justificável. Mas vamos olhar para as pessoas com um pouco mais de compaixão e pensar que talvez aquela pessoa precise somente de um sorriso, somente de uma palavra amiga. Talvez a gente possa contribuir para que aquela pessoa não piore uma situação que de repente já está difícil. Nós, seres humanos, nós temos o poder de curar as pessoas, mas a gente não sabe disso. Você não precisa de um curandeiro, você não precisa de um pastor, você não precisa de ninguém que está fora de você. Você pode ser a cura de alguém, ou pelo menos você pode ser parte dessa cura. Com esses pequenos gestos que você pode fazer durante o dia, quando você encontra no olhar de uma pessoa alguma coisa que não está bem, não custa nada você olhar com compaixão e amor para essa pessoa. Ou até mesmo fazer um gesto que possa tornar o dia daquela pessoa mais feliz. Essa foi a minha conclusão do filme, que não é o assunto desse canal, como eu falei antes, mas eu gostaria muito de trazer a minha versão daquilo que eu entendi nessa história. As pessoas falaram que pode ser um filme perigoso, porque no final, apesar de todas as maldades que ele faz, ele se torna um herói. E isso realmente, dependendo do ponto de vista, pode sim fazer uma pessoa se sentir bem causando o mal. Mas eu acredito que um filme não possa mudar a sua vida. Da próxima vez que você encontrar uma pessoa que tenha um olhar de pedido de ajuda, olhe para essa pessoa, mesmo que você não faça nada, só olhe para ela e no olhar diz para ela: você é especial para Deus. Fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje e a gente se vê no próximo vídeo.